Gênesis 42:8. José conhece os seus irmãos, mas eles não o reconhecem. Eu já gravei um vídeo falando sobre esse texto e a minha fala foi: quem bate esquece, quem apanha jamais. E eu quero falar desse mesmo texto, ainda que sucintamente, mas numa outra perspectiva. E José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o conheceram. Quando o pródigo volta para casa, o pai manda trazer o anel que lhe pertencia. O menino está em fase de crescimento e, em tese, aquele anel não deveria mais caber em seu dedo. Como é que o pai sabe as medidas de seu filho? Como é que o pai é sabedor de que seu filho não cresceu, que ainda perdura com as mesmas medidas? A ideia é simples: ninguém cresce longe de casa, ninguém prospera longe do pai. É o pai que nos traz prosperidade, é o pai que nos traz a bênção da maturidade, do crescimento, da excelência. Então, como aplicar isso a José? Porque José reconhece seus irmãos, sabe por quê? Porque eles ainda são os mesmos, não melhoraram em nada. A cara da mediocridade, a palavra medíocre, medianeiro, vem de médio, medíocre, não permite que eles cresçam, que eles melhorem, eles perduram sendo os mesmos. José é diferente. José ficou irreconhecível, porque José cresceu, aumentou, prosperou. Mas como entender? O pródigo não pôde prosperar fora da casa do pai. Já o José torna-se irreconhecível, porque a distância e a ausência do pai não impede o seu crescimento, seu caráter, enfim, e que as promessas e sonhos de Deus venham realizar sobre ele. Como entender isso? Bom, José, assim como o pródigo, eram filhos de pais ricos. José, assim como o pródigo, eram filhos menores de seus respectivos pais. José, como o pródigo, ambos tiveram problemas relacionais com os seus irmãos. Porém, José saiu. José foi mandado embora. José foi desarticulado. José foi vendido, traído pelos seus irmãos. E ele sai de casa à procura desses irmãos sob uma palavra de obediência. Então ele está longe de casa, ele está longe do pai, mas está perto de Deus. A saída de casa não foi para desobedecer, para viver promiscuamente, como fizera o filho pródigo. O filho pródigo sai de casa contrariando. O pai não o mandou, o pai não o enviou, ele estava em uma aventura. José não. José estava em uma missão. E eis aqui a grande diferença. Então, quem foge ao propósito pode ficar irreconhecível. No bom sentido da palavra? Não. No mau sentido da palavra. Torna-se irreconhecível porque ao fugir do propósito não cresceu, não prosperou, tornou-se irreconhecível, mas não para o bem, e sim para o mal. Desfigurou-se para o mal. E José é diferente. Tornou-se irreconhecível, mas dentro do propósito. Algumas pessoas, ao ver-te depois de muito tempo, talvez dirão: não é mais a mesma pessoa. Ok, o tempo passou. E a pergunta é: não te reconhecerão porque você melhorou ou piorou? Não me reconhecerão, meus amigos de infância, porque eu estou melhor, sou melhor ou piorei? Eu vivo acima da mediocridade, na linha da mediocridade ou abaixo dela?
Pense nisso. Se é para ser como José, prefiro ser irreconhecível, porque José era irreconhecível para o bem e não para o mal. José melhorou. Agora, aquela ansiedade jovial, típica de alguém que estava com os hormônios, e hormônios parecem com demônios. Aquele que estava com os hormônios à flor da pele, falara mais do que de fato deveria ter falado. Agora ele tem cautela, agora ele consegue apaziguar seus ânimos, agora ele consegue propositadamente segurar a ansiedade. Então José cresceu, José melhorou, José aumentou, José prosperou. Para José foi mais difícil descer do trono do que subir a ele. Alguém diz, não, subir a ele foi muito mais difícil. Não foi tão difícil assim. Foi muito difícil, mas não foi tão difícil. Porque subir ao trono ele estava debaixo de uma promessa. E ele ali chegaria, conforme seus sonhos já o designaram. Agora descer de lá, aí requer humildade, aí requer hombridade. A subida ao trono de José revela-me a fidelidade de Deus. Ao descer do trono e perdoar seus irmãos, e ser generoso e bondoso, usar de benignidade e misericórdia, revela-me não a fidelidade do Deus de José, mas a fidelidade do José de Deus. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a sermos irreconhecíveis para alguém. Que alguém, ao ver-nos depois de muito tempo, diga, nem parece o mesmo. Por quê? Melhorou. Porque prosperou. Porque cresceu, aumentou, está mais maduro. Aleluia, mais experimentado. Esse é o propósito de Deus. Que a gente cresça, que a gente melhore. Tá bom? Que Deus te ajude, que Deus me ajude. E ajudados por Deus, possamos crescer juntos para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém.